Bom dia, nosso grupo hoje está aqui para falar sobre PID analógico e a sua implementação utilizando amplificadores operacionais. PID nada mais é que a sigla para proporcional, integral e derivativo. Mas antes de poder falar do PID em si, a gente precisa primeiro falar sobre o proporcional, que é uma forma de se estabilizar o sinal de entrada na hora de ligar e desligar o sistema, o circuito, qualquer coisa assim. Já o PID, ele vai fazer mais do que isso, ele não vai controlar apenas no ligar e desligar desse sistema. O PID, ele vai buscar eliminar qualquer tipo de erro, qualquer oscilação, qualquer erro que existir dentro desse sinal. Para isso, ele vai usar os controles, além do proporcional, ele vai usar o derivativo e o integrativo. Dessa forma, ele vai eliminar todos os erros de desvio de controle que pode se somar ao longo do processo e gerar um erro maior, sabe? Porque, tipo, o erro pode não ser alguma coisa grande no começo, mas como você vai tendo pequenas parcelas de erros e essas parcelas vão se acumulando, o que acontece? Uma hora você pode gerar um erro grande. E por mais que o seu sistema funcione com erros pequenos, ele pode ter algum certo problema com erros maiores. E é isso que o PID faz, ele vai tentar eliminar por completo esse erro, e essa oscilação no caso. E para que ele funcione de acordo com o sistema, ele precisa ser ajustado de acordo com o que o sistema necessita. Tipo, não existe uma lei geral para que tipo, o PID funcione exatamente para todos, sabe? Ele não vai cortar um erro de um sistema se eu pegar um PID qualquer agora e colocar em um PID que eu acabei de colocar em um sistema que eu acabei de criar. Bom, como já dito antes, o P representa o proporcional. O que esse proporcional é? Esse proporcional já é a capacidade do sistema de conseguir manter os valores dessa oscilação dentro de uma faixa de tempo aceitável, dentro de uma faixa de tempo não, dentro de uma faixa de valor aceitável. E por mais que ela está dentro de uma faixa de tempo aceitável, é como eu disse, ela pode chegar a gerar alguma falha, assim, algum errozinho que pode se agravar ao longo do tempo. Já o I de integral, ele vai trazer a solução para que essa pequena oscilação suma. Mas como toda integral vai gerar uma constante, essa também vai gerar uma constante no sistema. E o que essa constante pode fazer? Essa constante pode agravar esses erros. Por mais que a taxa de erro vai diminuir, a constante estando lá pode se somar ao sinal e gerar esse erro. A parte derivativa é usada justamente para poder sumir com essa constante. E como eu tenho aqui um exemplo abaixo, a gente tem um carro. Esse carro ele está percorrendo um trajeto. Esse trajeto dele, para ele conseguir completar no certo intervalo de tempo que ele necessita, ele tem que manter uma faixa de velocidade próxima de 80 km por hora. E é assim que funciona o PID também. Olha, aqui a gente tem um exemplo de proporcional. Como que o proporcional vai funcionar? Ele vai manter o carro numa velocidade ali, a partir do momento que ele sai de zero, ele vai manter o carro dentro de um intervalo que é aceitável para que ele atinja os 80 km por hora. Ou seja, ele vai oscilar entre 85, entre 70, entre 89 até 90, sabe? Vai girar um valor assim aceitável, porque tipo, ele não vai estar andando a 200 km por hora, ele não vai estar andando a 100 km por hora e nem vai estar andando a 40, a 30. Ele está numa faixa que é mais aceitável, porém ele ainda apresenta uma banda muito alta, a taxa de proporção dele é bem alta. Já o integral, a partir de integração aqui, como tem aqui no slide, ele vai nos definir uma melhor faixa de velocidade para esse carro. Esse carro vai sair do zero, a partir do momento que ele saiu do zero, ele vai estabilizar uma velocidade ali entre seus 70, 80 quilômetros ali com um pequeno erro, sabe? Por mais que ele vai tentar chegar nos 75, nos 80 quilômetros, que é o que ele queria, ele vai ele vai ter uma hora que ele vai desacelerar, ele vai ter uma hora que ele vai acelerar um pouco mais, que ele vai precisar de dar uma freada brusca. E mesmo que ele tenha esses pequenos problemas durante o percurso, essa integral vai fazer com que ele mantenha uma velocidade ali mais aceitável, que tipo, no caso dele precisar de dar uma freada, uma hora a aceleração dele vai compensar essa freada, uma hora que ele precisar de dar uma acelerada para fazer uma ultrapassagem,
Essa integral vai dar uma controlada também na velocidade dele através da freada. E por fim, para eliminar qualquer tipo de erro que ele passou da velocidade um pouco, que ele veio um pouco abaixo da velocidade devido a algum imprevisto, vem o fator derivativo. O fator derivativo ele vai eliminar qualquer possibilidade de erro. O carro vai ficar dentro de uma faixa muito pequena, muito pequena de oscilação mesmo. Olha lá, ó. Como a gente pode ver, no primeiro caso, o carro saiu de 70, opa, perdão. No primeiro caso, o carro saiu de 70 por hora, de uma faixa de 70 a 80. No segundo aqui, ó, ele já deu uma estabilizada no 75. Por fim, o derivativo fez ele chegar à faixa que era necessária, uma faixa ali que oscila entre 78 e 82 km ali para ele conseguir manter a sua velocidade em 80 durante o percurso. Bom, nesse slide aqui a gente vai apresentar uma formulação para esse PID. Bom, como que esse PID funciona? Esse PID vai gerar um valor aqui que ele depende tanto do tempo, que é o valor de entrada, quanto das constantes que eu falei, a constante de proporção, de derivação e a de integração. Se a gente usar a transformada de Laplace, ele fica bem evidente aqui. E as condições iniciais forem nulas, ou seja, o tempo for zero e coisas do tipo. A gente pode ver que aqui, ó, ele gera uma função mais fácil de se enxergar como que ele funciona. Ele vai ser a soma da constante de proporcionalidade, da constante derivativa, da constante não, perdão, da parte derivativa, da parte de proporção e da parte da integral. E logo aqui, logo abaixo, a gente tem aqui como que esse sistema funciona. É uma somatória do erro que aparece em cada parte desse sistema. A parte de proporção, como a gente está vendo aqui, ó, o que ela representa, o KPE ali, ó. A parte da integração, que é essa última parte aqui é a parte da integral, e a parte derivativa. Elas vão passar por o sinal de entrada vai passar por essas etapas e vai gerar um resultado no final que vai ser a somatória desses erros. E a somatória desses erros vão ser excluídas do sistema e assim segue para o sinal de saída. E o sistema PID ele pode ser dividido em 4 tipos diferentes de sistema, como a gente vai ver de agora para frente. Agora nós vamos aos tipos de controladores PID. Primeiramente, a gente tem o controlador proporcional. E como eu tinha dito antes, ele é uma parte do sistema que só vai usar a parte proporcional do controlador PID. Ele leva em consideração apenas a parte proporcional da equação, aquela parte que, como eu disse, ela é medida assim, no número mais ou menos, sabe? Assim, ele exclui os erros de forma mais ou menos. E durante a hora de você ligar e desligar o sistema. Porém, os erros eles vão permanecer lá durante a execução do sistema. O que, tipo, como eu citei antes, ele pode ser um erro pequeno. Porém, ele somado esses erros durante todo o percurso, todo o trajeto que o sinal fizer dentro do sistema, se você somar, ele pode gerar um erro grande, o que pode criar um certo desconforto na hora da utilização, um certo erro, coisas do tipo. Ele, mesmo que ele elimine um pouco, ele vai ter uma estabilidade no sistema, como dito no slide. A parte proporcional e integral. A parte proporcional e integral, ela vai tratar de praticamente gerar os erros. Por quê? Porque ela vai considerar como se o erro da função fosse, como se o zero da função fosse a partir do momento que a função começa a funcionar. Como dito ali, ó. Considerando P e D constantes iguais a zero, temos apenas a integral que elimina a existência dos erros do sistema. Ou seja, ele vai calcular essa integral a partir do momento que ele considera o início como sendo zero, o início do funcionamento, da chegada do sinal, o início do sistema vai ser zero. Já o controlador PI é a junção da parte proporcional P e da integral. Ou seja, ele só vai a equação vai ser basicamente essa aqui. Por quê? Porque eles vão excluir a parte derivativa daqui. Ele vai trabalhar só com a parte integrativa e a parte proporcional. Partindo agora para o proporcional e derivativo, a gente tem um controle que vai depender apenas da parte proporcional e derivativa, como diz o PD. Você pode conseguir fazer uma análise precisa
dessa equação, da parte derivativa, principalmente, primordialmente, você precisa de fazer com que a parte da proporção e da integração, elas sejam zeros, sejam nulas. Aí você vai conseguir analisar apenas a parte derivativa do sistema. A parte derivativa ela vai agir primordialmente sobre o regime transitório do sistema. Ela vai tornar o sistema mais estável e acomodar uma resposta em um tempo menor. Na configuração PD, a equação ela é basicamente essa daqui que a gente vê aqui. Bom, agora a gente já parte para o PID mesmo. O PID que no caso vai ser a junção das três partes do sistema propriamente dito. Essa etapa, além dela, vai juntar os três e aqui a gente tem as equações que ela utiliza para poder conseguir um erro menor. Como o nosso tempo é limitado a 25 minutos, eu não vou ter como equacionar. Então, assim, a gente vai ter que basicamente aceitar que ela funciona desse jeito aqui. E para fins de discussão e esclarecimento, a gente tem aqui o gráfico de como ela vai funcionar mais ou menos. No primeiro momento, a gente tem aqui esse gráfico. O gráfico traz com o tempo sendo 0,1 quando o gráfico está tracejado, que é esse daqui maior. A gente tem 0,4 quando ele está pontilhado, que é esse aqui que dá uma diminuidazinha. E quando o tempo é igual a 2 é o gráfico contínuo. O que isso aqui está nos mostrando? Esse gráfico está nos mostrando basicamente o sistema como o PID funciona. E como o PID funciona? O sinal vai chegar lá, como essa onda maior chegou aqui, com o gráfico tracejado. Quando ele entra no PID, você pode notar que ele está dando uma certa oscilada, só que ele dá uma oscilada num intervalo menor. É a parte proporcional que está agindo aqui nesse caso. Ela vai diminuindo a onda para colocar ela dentro de uns parâmetros mais aceitáveis, sendo uma oscilação menor. Como a gente já consegue acompanhar aqui. No primeiro período ela está um pouco maior, aí aqui ela vai diminuindo, e por fim ela vai diminuindo cada números cada vez mais menores. Quando a parte integrativa entra em execução, a gente vai partir para o pontilhado, para o tracejado, na verdade. O tracejado pontilhadozinho aqui, ó, pequenininho, ó, esse daqui. O que acontece? As ondas saem todas do mesmo ponto. Aí a parte integrativa, ela vai fazer com que essa onda diminua essa oscilação dela. Olha, você pode reparar aqui que a oscilação dela já diminuiu de forma drástica daqui para aqui. Aqui também tem uma grande diminuída. E se você for ver aqui mais para frente, ela já é quase zero. Só que, assim, para uma pessoa que tem uma visão melhor, consegue ver que ela ainda não está estabilizada totalmente ali no 1, que é o que o gráfico nos mostra aqui, ó. Ela tem pequenas oscilações aqui, aqui e assim vai. Ou seja, mesmo que uma hora você consegue chegar no 1 aqui, na parte de integração, você ainda vai ter um pequeno valor, uma taxa constante ali da constante de integração, que vai deixar esse sinal um pouquinho distorcido, um pouquinho fora do centro. E se você for somando todas essas pequenas oscilações que o sinal dá, no final você vai ter uma oscilação muito grande. E é isso que a parte derivativa faz, que a gente já vê aqui com o t contínuo em 2. O t contínuo em 2, ela vai gerar, a partir daqui, ó, já no primeiro instante, ela já vai diminuir a oscilação de uma forma muito precisa. Ela já vai deixar o sinal praticamente em 1 durante quase todo o percurso, até chegar aqui, que é onde ele realmente entra no eixo do 1 aqui. Bom, agora a gente vai passar para a parte das aplicações dos sistemas PID analógico. Os sistemas PID analógico eles são utilizados principalmente em redes industriais. Por quê? Porque ele tem uma robustez, ele é capaz de trabalhar tanto em regimes transitórios quanto em regimes permanentes, o que faz com que ele evite qualquer tipo de eventual perturbação e não leve o sistema à instabilidade. Falando um pouco mais a fundo já do próprio controlador PID, ele consegue detectar uma grande gama de variáveis do processo. Ele pode trabalhar tanto com processos de fluxo, quanto de pressão, quanto de temperatura, entre muitos outros. Por quê? Vamos pensar assim no caso da própria temperatura, no processo térmico.
O que acontece? Às vezes você tem um certo tipo de metal que você quer transformar ele do sólido para o líquido, ou seja, você vai fazer o processo de fusão dele. Nesse processo de fusão, o que acontece? Um metal ele pode ter na sua forma sólida, na sua forma líquida e na sua forma gasosa. Às vezes a transformação, a fusão no caso, para passar do sólido para o líquido, ela tem uma certa temperatura. Vamos pular 1050 graus. Já o ponto de ebulição desse material, vamos colocar que ele gira em torno de 1175 graus. Ou seja, são valores muito próximos. A gente tem um valor de fusão em 1150 e um valor de ebulição em 1175 graus. O que, ocasionalmente, se você for ver uma caldeira, ela não tem um controle muito estável se você não colocar um controlador nela. Tipo, você não tem como controlar uma temperatura se você apenas ligar o fogo embaixo dela ali, você não vai conseguir controlar. Já o PID, ele vai manter essa taxa de variação de temperatura que poderia oscilar tanto entre 1100 graus até 1200 graus, ele vai manter ela numa faixa mais aceitável, numa faixa que vai ali dos 1148 até o 1152 graus. Assim ele evita com que o que acontece? Ele evita com que o metal que esteja lá entre a ponto de ebulição. Fora esse processo, que é um processo térmico, que é utilizado muito nas indústrias, o controlador pitch também é usado muito no setor científico de laboratórios, porque ele traz uma certa precisão e confiabilidade para o processo. Agora, agora eu passo a palavra para o Thiago, que ele vai nos explicar como que o sistema PID funciona utilizando amplificadores operacionais. Bom dia a todos. Eu fiquei responsável por mostrar a simulação de um PID. Um PID nada mais é do que um responsável por controlar um sinal de modo a corrigir o valor de uma planta industrial. Ou seja, de uma maneira mais básica, um PID regula o sinal à medida que é realimentado. Isso faz o sinal ficar conforme a referência inserida. Aqui, como pode ser observado, o PID ele vem da união de três palavras, onde o P é responsável pela palavra proporcional, o I de um integrador e o D de diferenciador, onde temos um amplificador operacional responsável para cada uma dessas etapas. Temos também um somador responsável por unir esses três sinais e um subtrator no qual ele gera e corrige um erro. Eu separei em um documento Word as equações de modo que o slide não ficasse tão extenso. Aqui temos o equacionamento do primeiro estágio, que é aquele gerador de erros, aonde podemos ver o equacionamento da primeira etapa de um PID. No segundo estágio já temos o equacionamento do amplificador proporcional, aonde obtivemos o ganho necessário para aquele circuito. No terceiro estágio, temos o equacionamento do amplificador integrador, no qual ele é responsável por integrar o sinal. Temos também o equacionamento do quarto estágio, que é do diferenciador, onde ele faz a derivada do sinal. O quinto estágio é a saída do sinal, onde podemos observar a equação de saída, onde através do Proteus não pôde ser observada. Então usei um simulador matemático chamado GeoGebra, onde foi possível observar a função com a diferença de tensão variando que seria a própria curva de PID. Aqui tem o sinal que eu consegui obter através da simulação no GeoGebra, onde para obter essa resolução foi necessário plotar a função Vout, obtida através do equacionamento na etapa 5, com a criação de um ponto flutuante, no qual esta variável representa a variação do erro, que é o valor da referência, menos a tensão na planta. E para mostrar esse caminho, foi ativado o rastro da função e animado o ponto de intervalo, que seria o próprio intervalo de tempo. Aqui temos a simulação no Proteus, onde pode ser observado, como no próprio slide, o próprio PID, um amplióptico somador para a união de sinais e um diferenciador. Vale ressaltar que não foi projetado exatamente a equação de transferência. Como o intuito era apenas mostrar a simulação do PID, o PID não foi ligado a uma planta industrial,
e sim apenas a uma carga, ou seja, resistor. Aqui eu também vou realizar a simulação desse circuito, mostrando o sinal obtido pelo osciloscópio. Onde no canal A temos o sinal de saída, que é em amarelo, na ordem de 1.83 volts, e em verde, no canal D, temos a entrada, na ordem de 2 volts, sinal gerado pelo próprio gerador de sinais. Aqui pode-se observar com mais clareza, na ordem de 2 volts e 1,83. Para não ficar sobreposto um número sobre o outro, eu coloquei na parte positiva o sinal de entrada e na parte negativa o sinal de saída, mas a mesma coisa. Com base nos estudos e pesquisas efetuados sobre o PID analógico, foi possível perceber a relevância desse componente, que garante a estabilidade e reduz erros no controle de processos, especialmente industriais, onde se requer bastante precisão e assertividade a fim de evitar a ocorrência de erros na fabricação ou manipulação de algum passo da produção, assim como na prevenção de erros críticos que possam vir a colocar a integridade física de alguma pessoa em risco. É possível enxergar a atuação do P&D além da base fabril, em aplicações que envolvem alta tecnologia espacial, por exemplo. Num caso famoso, nos anos 80, as naves Voyager exploraram o sistema solar e usaram a gravidade dos planetas em seu trajeto para economizar combustível. O controlador analógico foi utilizado para evitar colisões com os planetas, apenas garantindo um impulso a partir de suas atmosferas. A relevância do tópico para a disciplina de Eletrônica 2 é notável quando observa-se os módulos componentes do controlador, constituído em sua grande maioria por amplificadores operacionais em múltiplas configurações, como integrador, derivador e inversor, o que garante uma visão ampla sobre uma das mais diversas aplicabilidades desse componente eletrônico que é amplamente abordado na matéria e, consequentemente, um aprendizado com maior grau de imersão.